Ex-secretários municipais que integraram o Comitê de Uso do Viário são ouvidos pela CPI dos aplicativos na reunião que acontece neste momento aqui na Câmara. O repórter Daniel Monteiro acompanha e traz ao vivo as informações. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal da Câmara. Até agora foram ouvidos dois ex-secretários, o Rodrigo Pirajá, que foi ex-diretor da São Paulo Negócios até 2016, e o Rogério Seron, ex-secretário municipal de Finanças, que também ocupou a pasta até 2016. Os dois integravam o CEMUV, o Comitê Municipal de Uso do Viário, e estiveram diretamente ligados à regulamentação dos aplicativos de transporte à época. Um dos principais pontos que foram debatidos foi o histórico para a regulamentação e os pontos principais da regulamentação, que são a cobrança pelo uso do viário, o autodeclaratório e o valor por quilômetro rodado. Quem mais falou foi o Rodrigo Pirajá, Carol. O Rodrigo Pirajá explicou, por exemplo, que foi escolhida a modalidade de cobrança pelo uso do viário porque a competência para o transporte no município, pela regulamentação do transporte, perdão, é do governo federal. Dessa forma, o município só poderia regulamentar o uso dentro da cidade. Então, foi escolhido regulamentar o uso do viário, ou seja, o impacto na infraestrutura urbana que esses veículos causariam. Nesse sentido, então, qual a melhor forma que eles escolheram para arrecadar impostos? A melhor forma foi cobrar por quilômetro rodado. Eles foram questionados por que do valor tão baixo do quilômetro rodado. À época foi estabelecido 10 centavos por quilômetro. Eles explicaram que esse valor foi definido porque a ideia era dar competitividade para que outras empresas viessem, aumentassem a demanda, a oferta pelo serviço e dessa forma regulassem o mercado. O CEMUV foi criado nesse contexto para regulamentar, para fiscalizar as empresas e para fazer a regulação desse valor, ou seja, era para ter subido esse valor com o passar do tempo, porque quanto mais carros circulando, maior o lucro das empresas e dessa forma, então, poderia estabelecer um preço a ser arrecadado por essas empresas, um preço um pouco melhor. Eles não souberam explicar por que esse preço não foi reajustado com o passar dos anos. Em relação ao modelo autodeclaratório, que também foi muito questionado pelos vereadores, Carol, eles explicaram que a ideia era que as empresas passassem os dados de veículos circulando, passassem os dados e os valores arrecadados e através de inteligência, ou seja, cruzamento de dados, eles pudessem conferir se essas informações eram corretas ou não. Eles também não souberam explicar por que esse cruzamento de dados não foi feito posteriormente, a partir de 2017, porque eles saíram das pastas em 2016. O Rodrigo Seron também falou um pouco sobre o processo fiscalizatório de arrecadação dos impostos e dos valores rodados por quilômetro rodado. Nesse momento, quem está falando agora é o Pedro Ivo Biancardi Barbosa, ex-secretário executivo do CEMUV, e ele está falando do período posterior a 2016. Os vereadores estão questionando ele principalmente em relação ao não aumento dos valores cobrados por quilômetro rodado das empresas de transporte por aplicativo e também da competência da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte na fiscalização do serviço. Aqui no plenário, faltam duas testemunhas que estão presentes a serem ouvidas e os vereadores agora estão questionando também o Pedro Ivo Gandra, que é auditor fiscal tributário da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele já leu o termo autodeclaratório e ele aguarda para receber os questionamentos. Por enquanto é isso, Carol. Obrigada pelas informações, Daniel. Lembrando que a reportagem completa sobre a CPI dos aplicativos você acompanha amanhã no Jornal da Câmara. Veja no próximo bloco: inscrições abertas para o